Dá a palavra. Eu vou ter que dar a palavra. A palavra deixa de ser os dois. Vai de trem, vai de trem. Hora nenhuma ele falou que não. O fato da ilegitimidade vai ser uma preliminar que eu vou examinar depois. Quando você examinar... Seu voto, meu. É um pressuposto Você está processual. navegando no novo ou você está no antigo ainda? Eu vou para o antigo. Eu acho que, nesse primeiro momento, quase todo Aí mundo, né? depois, se você achar que descobrir quase. Fica difícil você... Esse não representa esse. Tá ficando, pelo menos eu tentando, ficou difícil identificar as correspondências. Nossa, Dono César. a gente não Vai manda pro pagar antigo. porque não houve representação plantonal. Já colocaram Dono isso César e o Isso Berga. é necessário. Dono César e o Berga. Ah, não, o Aí César você tá vai aí. ter que depois ter uma O Berga eu não vou revelar, não. constituído mesmo. Cada se ele representa isso aí. Se você quiser ainda você avançando e mata aí, que inclusive ficou trabalhou, mostrou que você foi. Só que sem a negociação ela é prévia e a negociação. E aí é o seguinte, isso. Lá na frente, depois eu já deixando mais menor para eles o que representa, como. Já tem qual? Chegou, já tinha. Tem umas coisas que são difíceis, né? São 12h10. Mas Berga. Cinco, seis, 7, 10. Até aí. Dá uma ligadinha, Então, por paciência. favor. Não. Claro que está faltando o melhor, né? Mas. Havendo quórum, eu declaro aberta a sessão de dissídios, da sessão de dissídios coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 8 de março de 2018, cumprimentando os eminentes pares, ilustres advogados, eminentes representantes do Ministério Público do Trabalho, servidores, todos os presentes. Em primeiro lugar, submeto à egrégia sessão a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. Nós vamos, então, dar início ao... Senhor presidente, Vossa Excelência... Pois não. fazer um registro cumprimentando a pessoa da desembargadora Emília, aqui. Todas as mulheres, nossas colegas mulheres. Uma homenagem que eu creio que todo tribunal masculino presta ao tribunal feminino, que é o que dá mais charme e beleza a este tribunal. Então, fica aqui o nosso registro. Muito obrigada pela lembrança, pela homenagem. Nós hoje todas estamos, né, muito parabenizadas e recebemos as mensagens dos colegas hoje, inclusive enviadas com muito carinho. Então, em nome das demais juízas, desembargadoras, servidoras da casa, e dadas, enfim, todas as mulheres que contribuem com o seu trabalho e contribuem com a sua presença aqui nesta Casa de Justiça. Agradeço em nome pela lembrança e pela homenagem. Muito obrigada. Com adesão do outro Ministério Público do Trabalho. Com adesão, sobretudo pela escolha da representante. Com a nossa
a nossa mais irrestrita adesão, não é? Pelo merecimento e pelo mérito, né? Das brilhantes desembargadoras, de todas as servidoras, enfim, pela competência mesmo, além do charme e pela competência de todas, nós aderimos. Eu tenho certeza que posso falar em nome da Igreja Seção. Senhor presidente, também em meu nome pessoal, queria, e como representante do Ministério Público, aderir às justas homenagens em nome da desembargadora, todas as mulheres, dizer que esse é um dia importante que marca uma luta que na verdade, de todos nós, homens e mulheres, em favor da igualdade de gênero, extensivo também às advogadas aqui presentes, a senhora secretária. Eu vou só fazer esse registro aderindo às justas homenagens. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, também em nome próprio, em nome dos demais presentes aqui, e da melhor dos advogados do Brasil, a adesão. Pois não, será registrado em ata e vamos remeter um ofício para a desembargadora Emília, que representa a todas, está presente, mas o ofício formaliza. Pois não, exatamente. Aquela solução. Nós temos, então, vamos ao pregão, nós temos os advogados inscritos, vamos ao pregão, observada a ordem regimental. Processo 1 da pauta, DC 11.027.78/2017, suscitante, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares de Limeira do Oeste, MG, suscitada, Vale do Pontal, Açúcar e Álcool Limitada, relator, desembargador Márcio Ribeiro do Vale, inscritos, para sustentação oral, doutora Tânia Paula de Oliveira, pelo suscitante, e doutor Miguel Henrique Valadares, pela suscitada. Doutora Paula, a senhora tem a palavra. Insigne desembargador-presidente, Dr. Márcio Flávio Salem Vidigal, emérito relator, Dr. Márcio Ribeiro do Vale, doutores desembargadores e desembargadoras que compõem a colenda turma dessa sessão de dissídio coletivo, assistentes, serventuários, nobres colegas e demais que se fazem presente nessa sessão, boa tarde. Reitero que houve um equívoco de interpretação por parte do ilustre representante do Ministério Público, pois o sindicato suscitante comprova a concordância das partes para o ajuizamento do presente dissídio, conforme ata de audiência de mediação, documento 15, que está no processo sobre a ID AF 16747, onde consta consignado que, restado infrutífera mediação, a advogada do sindicato requerente afirmou que ajuizará dissídio coletivo. Pelo exposto e com a concordância das partes, determina o arquivamento da mediação. Não se pode admitir que, em fase de defesa, a suscitada levante uma celeuma dessa natureza, porque beira a má-fé, frustrando as expectativas de centenas de trabalhadores que estão até hoje sem reajuste salarial. A suscitada ainda, na esfera de sua defesa, argue sobre representatividade, mas observando que, desde 2010, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limeira do Oeste formula acordo coletivo com o setor, abrangendo todo o setor agrícola da empresa. Eu tenho que ressaltar aqui que, antes de 2016, até 2016, início de 2017, a empresa era regida pela usina Central Energética Açúcar e Álcool, DM, e a empresa Bacuri, que fazia parte agrícola. Porém, a Vale do Pontal adquiriu as duas empresas, vindo administrá-la de forma unificada. Então, não se pode deixar de mencionar que o contrato é impessoal
em relação à pessoa jurídica e se encontra à frente, independente de quem se encontra à frente do empreendimento econômico, pois a relação é entre trabalhador e empresa. A mudança de seu comando, da alteração da estrutura jurídica, a mudança da estrutura jurídica, a mudança do seu comando, da sua administração, inata afeta a sua responsabilidade para com os direitos e obrigações assumidas pelas empresas que foram sucedidas. Portanto, não pode admitir que a alteração da estrutura jurídica e organizacional da empresa venha interferir na negociação coletiva, como ocorre no presente caso, onde a societada quer retirar a representatividade dos trabalhadores da área agrícola sem qualquer sustentação legal. Não existe litígio entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limeira do Oeste e o Sindicato da Alimentação. Se fôssemos para partir para esse lado, de retirar a representatividade, teria que se abrir prazos para produção de prova, né? Porque o sindicato ele tem o direito de fazer suas provas, e ali, no caso, a usina ela não produz açúcar para consumo humano. Lá o açúcar é tão somente para a venda de massa asfáltica. Então, nenhum trabalhador daquela usina pode ser representado pelo Sindicato da Alimentação. Mas, como não tem essas provas nos autos, não houve a produção de prova, não foi possibilitada a produção de prova, até mesmo porque se trata de um dissídio coletivo. Então, essa questão da representatividade não pode, a toque de caixa, dentro de uma sentença normativa, retirar todos os trabalhadores que há anos vêm sendo representados pela entidade sindical suscitante. A suscitada tem um objetivo claro, e eu vou explicar isso aqui para os nobres desembargadores. Verifica aí, na página 300, se comprova que o ticket alimentação, negociado pelo Sindicato da Alimentação, está hoje em R$ 207. Em 2016, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limeira do Oeste suscitante negociou o ticket em 281. Hoje, o pessoal da indústria, os trabalhadores da indústria, estão recebendo 207. Em 2016, os trabalhadores da agrícola já recebiam 281. Então, o objetivo da empresa é, claro, passar todos esses trabalhadores para um sindicato com menos atividade junto aos trabalhadores. Eu me esforço para realmente não falar aqui o que me vem à mente por respeito aos desembargadores. E aí, o valor do ticket da alimentação negociado ao valor 281 pelo sindicato suscitante está às folhas 294. No que se refere ao reajuste salarial tão combatido aí na defesa, é importante destacar, mais uma vez, que em janeiro de 2016, o INPC acumulado estava em 11,3091%, sendo que naquele ano foi formulado acordo coletivo com reajuste de apenas 7%. Então, há uma perda inflacionária de mais de 4,30%. Em janeiro de 2017, o INPC acumulado estava em 5,43%, quando a gente deveria ter formulado o acordo coletivo. Portanto, soma-se mais de 9,7% de perda inflacionária, sendo que 5,25% é o pedido de aumento real, que totalizaria os 15%. A ata lavrada em 3/5/2017, cujo documento encontra-se arrostado a esse processo, a empresa oferece reajuste de 5%, abaixo do índice inflacionário. Não alcança sequer as perdas inflacionárias, que hoje somam 9,7%.
Logo, as cláusulas econômicas devem, no mínimo, restabelecer as perdas inflacionárias por garantia do equilíbrio entre capital e trabalho. Doutora, eu pediria que a senhora concluísse, porque o tempo está esgotado. Obrigada. Quanto à ultratividade da norma e demais direitos aniquilados com a reforma trabalhista, não alcançam o presente feito. Ele data de 2017, anterior, retroativo, bem anterior à data de vigência da nova lei, 11/11/2017. Posto isso, ratifica-se o inteiro teor da impugnação e demais manifestações, bem como os pedidos constantes da peça inaugural. Muito obrigada. Por nada. A palavra, doutor Miguel, falará pela suscitada. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo relator, demais integrantes dessa egrégia sessão de dissídios coletivos. Em que pese a argumentação, as colocações aqui da ilustre advogada, da parte suscitante, do sindicato suscitante, a situação dos autos aqui, ela caminha, a princípio, para uma preliminar intransponível, que era a preliminar de ausência de mútuo consentimento para a instauração da instância. E essa ausência de mútuo consentimento, ela é visualizada de uma forma muito nítida aqui no processo. A própria petição inicial traz as atas em que as partes tentaram a negociação e não conseguiram, em vários tópicos, e também traz a citada ata de mediação realizada no Ministério Público do Trabalho. E a ata de mediação é clara, no sentido em que não haveria a possibilidade de negociar de forma alguma. E tanto é assim que o próprio sindicato aqui, suscitante, na época requerente, ele afirmou, e peço para abrir aspas aqui, que não prosseguirá na negociação coletiva sem antes resolver o enquadramento sindical do grupo de trabalhadores acima descrito. Ou seja, o sindicato ele queria, através de uma mediação, definir quais empregados se enquadrariam ou não a categoria econômica ali da suscitada. E não conseguiu, não teve êxito, não houve acordo. Então, a advogada disse que consta da ata. Desta forma, em frutífera negociação, o advogado do sindicato requerente afirmou que ajuizará dissídio coletivo. Ponto. Outro parágrafo. Pelo exposto, com a concordância das partes, determina o arquivamento da mediação. Ou seja, é muito clara a situação. A concordância das partes foi pelo arquivamento da mediação, porque não houve a conciliação. As partes não ajustaram aqui o enquadramento sindical, não demonstrando que não há o mútuo consentimento para a instauração da instância, e demonstrando ainda mais que o sindicato, na verdade, ele pretende, através de um dissídio coletivo, definir o enquadramento sindical, o que não é a via própria. Então, como consta no parecer da lavra do ilustre representante do Ministério Público, Procuradoria Regional do Trabalho, a preliminar aqui, ela se ajusta às circunstâncias dos autos, está comprovado que não houve mútuo consentimento, e a decisão não pode ser outra aqui que não seja a extinção do dissídio coletivo, de acordo com todos os precedentes jurisprudenciais relacionados a essa matéria, seja do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, seja também desta egrégia sessão de dissídios coletivos, todos neste sentido. Caso seja ultrapassada a preliminar, existem outras preliminares que também autorizam a extinção do processo. Entre elas aqui, a evidente ausência de comprovação do quórum necessário até mesmo para a autorização do dissídio coletivo, como foi mencionado aqui na defesa. O artigo 859 aqui da CLT é claro ao definir o quórum. Em primeira convocação, diz que deve ter a maioria de 2/3 dos associados. Ou, em segunda convocação, 2/3 dos presentes. A ata da Assembleia Geral, anexada no processo, ela sequer explicita
se aquela assembleia se realizou em primeira ou em segunda convocação. Não se sabe o que ocorreu pela própria documentação anexada pelo sindicato. Além disso, o que ocorre na lista de presença aqui, constam apenas 15 assinaturas. Dessas 15 assinaturas, um único empregado, de acordo com o próprio sindicato, era associado ao sindicato. E a inicial coloca uma lista de 50 nomes de empregados sindicalizados. Apenas um, de acordo com o próprio sindicato, estava presente nesta ata, nesta assembleia, que não se sabe se era a primeira ou segunda convocação. Então, não há aqui nem sequer a comprovação do quórum mínimo necessário para autorização do dissídio coletivo. Em relação à questão da representatividade, como o sindicato ele defende, na própria inicial, que seria o representante por dever de ofício, a suscitada contestou, embora não seja uma matéria pertinente aqui no dissídio, mostrando que o sindicato, correto aqui, seria o Sindicato das Indústrias, mas não vamos estender aqui em relação a essa matéria. Em relação ao mérito do dissídio coletivo, a questão das conquistas anteriores foi demonstrada que não existe porque a empresa não participou daquelas negociações coletivas e também pela impossibilidade de se obter a ultratividade. Até mesmo foi objeto de liminar do Supremo Tribunal Federal, que é anterior ao ajuizamento do dissídio. Em relação às próprias cláusulas de natureza econômica, refuta aqui o suscitado todos os termos, reiterando aqui a defesa, que foram demonstrados na defesa a abusividade da pretensão, que não pode ser acolhida de forma alguma. Mas o que se espera é que seja extinto o dissídio coletivo, pelos motivos alegados aqui, fortes na defesa, caso assim não se entenda, eventualmente que seja ele julgado improcedente. Muito obrigado. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, nós temos aqui um dissídio coletivo em que é suscitante o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares de Limeira do Oeste, nas nossas Minas Gerais, tendo como suscitada especificamente uma empresa, Vale do Pontal Açúcar e Álcool Limitado. Esse dissídio coletivo foi ajuizado e a categoria suscitante alega que em várias reuniões administrativas para tentar compor um acordo coletivo 2017 e 2018, restaram infrutíferas as tentativas, inclusive nas mediações realizadas perante o Ministério Público do Trabalho. Afirma que o último acordo coletivo expirou em 31 de 2017, daí que estava ajuizando esse dissídio coletivo, porque havia insurgência da parte suscitada que não reconhecia a legitimidade da representação sindical do suscitante. O ilustre vice-presidente judicial, doutor Ricardo Morrale, determinou que o processo fosse complementado contra documento e depois delegou a instrução do mesmo à Vara do Trabalho de Iturama, onde foram realizadas audiências e a suscitada apresentou defesa, onde ela nega expressamente o comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo. E o parecer do Ministério Público que está sendo dado no processo no sentido de se acolher a preliminar de extinção do feito por ausência de comum acordo. Da tribuna, a ilustre advogada do suscitante disse que teria havido uma anuência nessa mediação levada a efeito pelo Ministério Público e o parecer, então, do Ministério Público estaria errado quando ele propugna pela extinção do processo pela falta do mútuo consenso. Mas, efetivamente, isso não ocorreu. E o que constou naquela ata foi, lá perante o Ministério Público. O Ministério Público tentou conciliar as partes, não conseguiu, chegou no fim, então se registrou o seguinte: dessa forma, infrutífera a mediação, a advogada do sindicato requerente, a suscitante, afirma que ajuizará dissídio coletivo. Ponto. Pelo exposto com a concordância das partes, determina o arquivamento da mediação. O Ministério mandou arquivar
a mediação com a concordância das partes. Não, aqui não está nada escrito que o suscitado concorda, que ele está dando o comum acordo para o julgamento de dissídio. Então, efetivamente, a interpretação dada pela ilustre advogada do suscitante não é a que está escrita, que está chanfrada aqui nesses termos que estão lançados nos autos. Bom, essa preliminar do comum acordo, ela precede a todas as outras. É um pressuposto processual que vem sendo discutido depois da emenda constitucional 45, lá em 2004, né, que, alterando a redação do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, criou esse pressuposto dizendo que o exercício desse direito de ação tinha que ser em conjunto pelas partes e de comum acordo. Eu, ao longo dos anos, em vários dissídios coletivos aqui no tribunal, sustentei posição diferente e entendendo que isso iria contra o direito constitucional de ação do suscitante e isso acabaria, na verdade, com o dissídio coletivo, porque, efetivamente, era só a parte suscitada falando, eu não dou comum acordo e, efetivamente, nós não teríamos dissídio coletivo. Mas eu acabei sempre ficando vencido e, nas poucas vezes em que o dissídio coletivo ultrapassou o umbral do nosso julgamento e foi ao mérito, quando chegou no TST, ele extinguiu o processo. Então, efetivamente, está assentado no TST e nessa turma de que, sem um mútuo consenso, não é possível o ajuizamento. É um pressuposto processual de ordem objetiva mesmo. Tem que ter esse comum acordo. E não tendo esse comum acordo, ele não extingue. Eu estou registrando essa minha posição, que eu sou contrário a ela, mas quedando-me ao posicionamento da maioria absoluta da turma, que já está sentada aqui, e aí estou citando acórdão de vários colegas aqui, do colega Renault, estou citando do colega Marcos Moura, do juiz convocado Marcelo Furtado, do colega Anemar, da colega Fenilon, e estou citando jurisprudência maciça do TST que, sem o comum acordo, não é possível se avançar no exame do dissídio coletivo. E essa é a primeira preliminar. Só se nós ultrapassássemos o comum acordo e permitíssemos o ajuizamento, então, o exame, dentro da lei descontestada, é que poderíamos apreciar outras preliminares, irregularidade de assembleia, irregularidade de ata e outras preliminares que são realizadas, ilegitimidade de parte, essa coisa toda. Mas, se não ultrapassado o umbral do pressuposto processual, não temos como avançar. Então, eu registrando a minha posição de vencido, eu estou acolhendo a posição da turma e a preliminar de falta de comum acordo para o juizamento do dissídio coletivo, julgando extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485.4 do CPC. E, em razão disso, há um pedido do sindicato suscitante de benefício da justiça gratuita. O sindicato suscitante é uma pessoa jurídica. Para as pessoas jurídicas, ela tem que provar essa condição de ser beneficiária. A pessoa física não, pode haver a presunção. E não foi provado isso nos autos, estou rejeitando. Quanto à questão dos honorários, esse dissídio coletivo foi ajuizado antes de 11/11/17, ou seja, não se pode aplicar a regra nova dos honorários a esse processo, porque ele foi ajuizado antes. Nós estaríamos decidindo com surpresa para as partes, porque quando ajuizaram essa legislação nem existia. Então, eu estou entendendo que, como a nossa sessão de dissídio coletivo, ela já vinha deferindo honorários anteriormente, porque a causa não era relação de emprego, era uma relação coletiva, eu estou entendendo que, em razão da extinção, que são devidos honorários ao advogado, então, da suscitada, que eu estou arbitrando em 10% do valor da causa. É assim que eu estou decidindo a matéria, ficando vencida, mas dentro do posicionamento majoritário, maciço, da sessão de dissídio coletivo, senhor presidente. Bueno, Vossa Excelência, mas fica vencido, então. Fico vencido. Só fico vencido, mas já fiz o voto adaptado. Perfeitamente. Parece que é uma divergência. Minha é exatamente... Na verdade, esse é o caso típico no meu ponto de vista, né? Do total impossibilidade de recorrer à justiça. Não faço acordo e também não concordo que se vá à justiça, então não tem acesso à justiça. Mas compreendo que já existe um posicionamento, então eu, na verdade, acompanho o posicionamento original, né? Eu fico vencido também. Alguém acompanha a divergência? Pois não. Vossa Excelência lançou uma divergência. Exato. Ressalvo o meu entendimento.
Vossa Com a Excelência, então, primeira parte do voto do relator, porque depois é que ele vem fazendo a argumentação em contrário ao entendimento dele para adequar ao entendimento majoritário dessa sessão. Mas eu salvo também esse meu entendimento. Pois não. Nesse aspecto. Senhor presidente, só para acrescer, eu tive o cuidado de citar acórdão de quase todos os colegas e acórdãos maciços do TST, tudo, para mostrar que, efetivamente, essa é a posição assentada lá. Pois não, perfeitamente. Senhor presidente, só para registrar, já com a corrente vencedora também, que a emenda constitucional foi expressa nesse sentido, que houve equívoco foi do legislador, não do judiciário. Pode ser que a gente se sinta até um pouco incomodado com isso, mas foi opção do legislador nesse sentido, e por isso que essa sessão e o TST vem acolhendo a preliminar, se não houver como um acordo, distinguir o processo. Então, sigo esse entendimento, como o TST também vem seguindo, até para não criar uma falsa expectativa nas partes. Se julgarmos aqui, chega lá, o TST acolhe a preliminar. Então, até por uma questão de razões de ordem prática, é adequado, mas pela literalidade da lei, é esse o entendimento que eu adoto. Presidente, eu estou fixando custas aqui de R$ 200 sobre 10 mil, que é o valor da inicial, pelo suscitante em razão da extinção. Pois não. Eu também fiz uma ressalva, exatamente no sentido do entendimento original de Vossa Excelência, e porque também entendo que não há necessidade do comum acordo. Aliás, eu ousei a traçar algumas linhas a respeito, em um pequeno opúsculo, mas depois até desisti diante da posição sedimentada, depois de alguma recalcitrância, da posição sedimentada nesta egrégia sessão e no Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo em um dos primeiros acordos que foi do nosso colega, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, um acórdão, talvez dos primeiros acordos que saíram a respeito, adotando a necessidade do comum acordo. E eu vou divergir um pouquinho do desembargador Sebastião, que eu não acho que há literalidade na lei, porque eu acho que a redação é muito confusa. E também acho que não houve concordância da suscitada quanto à propositura, tanto é que na ata ela vai até além, ela fala não prosseguirá na negociação, não seria nem no dissídio, no comum acordo, não prosseguirá na negociação coletiva sem antes resolver o enquadramento sindical. Ou seja, talvez ela tenha se negado até a negociação coletiva, o que extrapolaria, mas nós não estamos neste campo. Então, ficamos vencidos. Eu proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto do relator. Vossa Excelência quer ficar vencido? Não, eu já registrei no próprio voto, nem precisa registrar, não, porque no meu próprio voto eu estou registrando minha posição já. Perfeitamente. Vencido o eminente desembargador Kleber, a eminente desembargadora Emília e o desembargador Márcio. Senhor presidente, só para fazer um registro, a dúvida que pode existir se essa emenda é constitucional ou não, é o tema número 841 que o Supremo vai decidir. O Supremo vai decidir se essa emenda tem natureza, ela pode ser colhida ou não. Então, o assunto ainda pende no Supremo de uma decisão. É o tema 841. Só para esclarecer, porque quando eu me manifesto no sentido de que não há necessidade do mútuo consenso, eu não digo que a emenda trataria de matéria inconstitucional. Eu digo que ela não observa o princípio da unidade da Constituição, da unidade constitucional que outorga todos os direitos ao sindicato, reconhece a convenção coletiva, fala sobre tudo, e destoando dessa unidade, lá na frente, vem dizer que tem que ter o comum acordo. Então, realmente, não é pela inacessibilidade ao judiciário, não é pela inconstitucionalidade, é por esse ou outro motivo. Simples, singelo, evidentemente, sem... A questão da constitucionalidade passa pela
aplicação do artigo 64, né? Poderia... Ou isso, né? Poderia ser objeto de emenda constitucional a restrição do acesso à justiça. Mas é um debate que o Supremo vai acabar... Então, vai ter que decidir isso. Alguma época vai decidir. Perfeitamente. Então, eu proclamo, Por maioria. por maioria, vencidos os nomes, os desembargadores e os juízes, cujos nomes já foram declinados, e assim se decide. Prevalece o voto do relator. Próximo, processo 2 da pauta, MS 11.507.56/2017, tem um agravo junto. Agravante: sindicatos, empregados, sociedade de economia mista, empresas públicas, privadas, terceirizadas, transporte passageiros sobre trilho. Agravado: desembargador Ricardo Antônio Moale. Relator: desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Pois não, impedido o desembargador Ricardo Antônio Moale. Uma sustentação? Não. Há uma sugestão aqui, alguma divergência? Já acolheu. Já está certo. Então, assim se decide. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Como se trata de mandado de segurança, eu queria só registrar um parecer oral do Ministério Público. Perfeitamente. De acordo com o artigo 12, para que não pare nenhuma dúvida. Aqui também parecia pelo desprovimento, porque, de fato, aqui não houve indicação do litisconsórcio, também havia meio hábito de impugnação, artigo 5º, inciso 2, então, pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Parecer oral do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do agravo. O que eu estou propondo? Não havendo divergência, decide-se nos termos do voto do eminente relator. Próximo. O próximo é o ED do DC 11, 146/39/2017, embargante Fundação Hospitalar de Montes Claros, parte contrária, sindicatos, empregados, estabelecimentos de saúde. Relator, desembargador Márcio B. do Vale. Eminente relator. Senhor presidente, nesses embargos eu estou conhecendo e apenas estou dando um provimento para prestar os esclarecimentos inseridos na fundamentação, que integram a conclusão sem efeito modificativo. Perfeitamente. Divergência? Nenhuma. Não havendo divergência, proclamo que a Igreja Sessão decidiu nos termos do voto do eminente relator. Acabou. E assim se decide. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e muito obrigado, boa tarde, declaro encerrada a sessão. Obrigado, presidente. Parecendo a sessão da SDI. Obrigado, hein?